Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, e no vídeo de agora vamos falar sobre Michael, assunto que está tomando conta das redes sociais, muita gente dizendo que Michael já está certo para retornar ao Flamengo, e nós vamos trazer no vídeo de agora o que nós apuramos em relação a esse assunto. De fato, Michael está de volta ao Flamengo? Michael é o novo reforço do Flamengo? Vai voltar a vestir a camisa rubro-negra? Nós vamos falar isso no vídeo de agora. Vamos trazer o que temos de apuração até o momento da gravação desse vídeo. Também vamos falar de Wesley, e eu consegui mais um detalhe da venda de Wesley. Vou te falar, se vocês já achavam a venda maravilhosa pelos valores, vou trazer mais um detalhe para vocês, que vai ser, digamos assim, a cereja do bolo dessa venda aí, que eu considero maravilhosa. Já adianto desde já a minha opinião, uma venda maravilhosa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Galera, é o seguinte, eu não poderia deixar de mencionar, de falar sobre isso aqui no vídeo. Hoje perdemos o maior comunicador do Brasil. A verdade é essa, e um dos maiores do mundo. Infelizmente, Silvio Santos se foi, partiu. Nesse momento está lá no céu, com o Papai do Céu. Está lá sendo muito bem recebido, eu tenho certeza disso. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso, deixar aqui a minha homenagem. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, de apertar a mão dele, de dar um abraço nele. Eu trabalho no SBT atualmente há quase 3 anos e sempre sonhei com essa oportunidade, mas infelizmente não tive essa chance enorme. Mas o Silvio Santos se foi, a verdade é essa, fica o legado dele aqui. O que eu posso falar para vocês, galera, embora eu não tenha conhecido ele, mas trabalhar no SBT é maravilhoso demais, graças à cultura que ele estabeleceu na emissora. Todo mundo fala isso. O Silvio Santos tinha, na verdade, uma linha de trabalho que eu considero sensacional. A cultura que ele estabeleceu na empresa é algo absurdo. E eu falo, é um sonho trabalhar no SBT, porque eu sempre quis dizer que eu trabalhava e trabalho na emissora do Silvio Santos. O cara era um fenômeno. Eu cresci vendo o Silvio Santos aos domingos. O cara era um fenômeno. E outra, super trabalhador. Tudo que ele conquistou foi através de suor, de trabalho, correndo atrás. A história dele é sensacional. Se você não sabe a história dele, sugiro você correr atrás de um livro, sei lá, deve ter algum documentário para você assistir, porque é algo que todo mundo deveria saber. Saber como o Silvio Santos conseguiu construir o que ele conseguiu construir. Através de muito trabalho. Repito, ele deixa um legado absurdo aqui. Vá com Deus, Silvio Santos. Todo abraço aqui do Vene à família Silvio Santos, aos amigos, enfim, a dona Sara, que é uma pessoa que eu tenho convívio direto lá aqui no SBT do Rio de Janeiro, que faz parte da família do Silvio Santos. É isso, meu abraço apertado aos familiares e amigos do Silvio Santos, e eu agradeço o legado que ele deixou aqui na comunicação. Vamos seguir, fazer o jornalismo, aquilo que o Silvio Santos sempre gostou de fazer no SBT. Mas antes de falar de Flamengo, eu quero trazer um assunto importante aqui. Hoje teve o jogo do Atlético Mineiro contra o Cuiabá, empate em 1-1. E a Arena MRV tem um dos piores gramados do futebol brasileiro e acabou de ser lançado. O Paulinho, que é jogador do Atlético Mineiro, ou seja, o estádio do Atlético Mineiro, Paulinho reclamou do gramado. Ele falou, gramado ruim, dificulta para um time como o nosso, que propõe muito jogo, tira a qualidade da partida em si. É ruim. Você vê que o jogo não fica vistoso. Dificulta muito a nossa produção. Fica um jogo muito de segunda bola, de bola no alto. Infelizmente, temos que lidar com isso. Temos que rever essa situação no gramado para poder nos ajudar mais nos jogos. Quem sabe trocar de estádio. Tem o Independência e o Mineirão. Acho que qualquer um dos outros estádios de BH vai nos ajudar mais do que a Arena nos ajuda atualmente. Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha o Atlético Mineiro acabar de lançar um estádio com um gramado que o próprio jogador reclama. É um absurdo isso, absurdo. Absurdo. O futebol brasileiro não preza pela melhoria, pela qualidade do seu produto. A verdade é essa.
E aí mais um jogador reclamando. Ah, Vene, isso é besteira. Não, isso não é besteira. Isso põe em risco a saúde do atleta. O atleta pode se machucar por conta de um gramado horrível como esse. Temos que melhorar o futebol brasileiro, porque a situação está precária. A arbitragem é ruim, os gramados são ruins, o calendário é terrível. E por falar em calendário, o Flamengo e o Botafogo terão que poupar no domingo. Mas esse assunto eu deixo para o próximo vídeo, porque agora vamos falar de Wesley. Negócio fechado, venda fechada nesse sábado, tudo acertado entre clubes, no caso Flamengo e Atalanta, e o Wesley também. O Wesley já foi comunicado da venda, inclusive a Atalanta já trabalha na logística dele. O Flamengo só fez um pedido para ele ficar à disposição contra o Botafogo nesse domingo e contra o Bolívar na quinta-feira. Inclusive, nesse domingo, contra o Botafogo, o Wesley será titular. O Varela vai ser poupado, o Wesley vai jogar de titular. Ele fica à disposição do Flamengo nesses 2 jogos e a tendência, existe uma chance muito boa de ele viajar direto da Bolívia, lá no dia 22, quando o Flamengo encara a Bolívia, direto para se apresentar à Atalanta, o seu novo clube, fazer exames, assinar o contrato de 5 anos que ele vai assinar. Detalhes da venda: 16 milhões de euros de maneira fixa, que serão pagos em 3 parcelas. 6 milhões de euros à vista, até 5 dias após a assinatura do contrato, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro de 2024 e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Então o Flamengo recebe 2 parcelas ainda esse ano e uma em 2026. Para mim, um parcelamento maravilhoso. Em 2026, se a gente for parar e analisar a economia, como é que está, é capaz do euro estar ainda mais valorizado e o Flamengo receber um valor ainda maior futuramente. E os 4 milhões de euros em bonificação, como eu já falei aqui para vocês, são metas bem acessíveis. Acho que o Flamengo fez uma venda sensacional, 20 milhões de euros no lateral direito, o Wesley. E além disso, tem a cereja do bolo. Sabe o que eu acabei de descobrir antes de iniciar a gravação desse vídeo? Que, além dos 16 milhões de euros fixos, 4 milhões em metas super acessíveis, o Flamengo ainda vai ter direito a 10% de mais-valia em uma futura venda de Wesley e pode ser 15% de mais-valia se a venda for igual ou maior a 45 milhões de euros, o que não é nenhum absurdo, tá? A verdade é essa. Se a gente for analisar os valores das vendas de jogadores de clube para clube lá no futebol europeu, isso aí é tranquilão de acontecer, tranquilo, ainda mais se o Wesley se destacar com a camisa da Atalanta, e tem chance disso acontecer. O estilo de jogo da Atalanta atualmente ajuda demais o estilo de jogo do Wesley. É por isso que a Atalanta queria muito o Wesley, e é por isso que eles vão pagar esse valor absurdo pelo lateral direito, o Wesley. Vamos falar agora de Michael, assunto principal do vídeo, o último assunto do vídeo. É o seguinte: eu sei, tem muitos veículos, jornalistas, cravando Michael de volta ao Flamengo. Ou pessoas mais cautelosas dizendo bem encaminhada a situação. O que eu sei é o seguinte: o Flamengo, sim, fez uma proposta ao Michael, com um contrato de pelo menos 3 anos. A proposta está com o Michael, só que o Flamengo enfrenta a concorrência de outros clubes do mundo árabe. Não sei de quais países e quais clubes. Foi isso que uma pessoa, tanto da diretoria do Flamengo quanto do staff do jogador, me disse. Outros clubes da Arábia também fizeram proposta. E o Flamengo vai se reunir com o jogador nesse domingo, ou no máximo segunda-feira, com os empresários do atleta, para poder definir essa situação. Tanto o Flamengo quanto o Michael, seus representantes, têm pressa para resolver a situação, porque o Flamengo intensificou o interesse em Michael após a lesão, obviamente, do Cebolinha, porque eles entendem que o Michael chegaria para suprir a ausência do Cebolinha em 2024, o Cebolinha só volta em 2025, e há sempre a incerteza de como o atleta vai voltar, quanto tempo vai demorar para se tornar novamente o jogador que ele estava sendo antes da lesão. Então o Flamengo tem pressa para resolver, o empresário do atleta está lá em Riad, onde aconteceu o jogo de hoje, inclusive, do Michael com a camisa do Al Hilal contra o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Inclusive o time do Michael venceu de 4-1 de virada. Michael participou, se eu não me engano, até do 3º gol, ele participou da jogada. Espera aí que eu recebi um documento aqui, deixa eu ver se é importante. Não é importante não. Então, o Flamengo tem sim interesse. Não está fechado, há um otimismo muito grande no Flamengo para conseguir essa contratação. Existe um otimismo também por parte de pessoas que comandam a carreira do Michael,
porque entendem que o Michael quer retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Mas, inclusive, essas pessoas falaram o seguinte: Vene, e se o Al Hilal voltar atrás e fizer uma proposta milionária para o Michael renovar? O contrato dele vai até dezembro desse ano. Ou seja, ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Mas não é o que ele quer. Se for para sair, ele quer sair agora. E existe até um pré-acordo com o Al Hilal para ele sair agora. O Al Hilal não iria se opor a isso, muito pelo contrário. Mas o que eu sei nesse momento é isso. Existe sim uma conversa com o Michael, com seus representantes, e lembrando a boa relação do Michael com o Flamengo, aquele acordo de cavalheiros que o Michael fez com o Marcos Braz, quando o Michael foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal, que se ele fosse voltar ao futebol brasileiro, ele daria prioridade ao Flamengo. Exemplo, se o Grêmio fizesse uma proposta para ele, para comprá-lo, e o Al Hilal tivesse aceitado, o Michael iria ligar para o Flamengo, para o Marcos Braz, no caso, e ia falar: olha só, recebi essa proposta aqui, vocês têm interesse em me contratar? Então, nesse momento, a prioridade dele é o Flamengo, se ele voltar ao futebol brasileiro, obviamente. Mas eu vou ser mais cauteloso, eu não vou cravar que o Michael está de volta. Eu acho que as chances são grandes, são boas, mas ainda não teve o acordo, a assinatura, nada disso, aquele aperto de mão, ó, estamos fechados, a gente vai voltar para o Flamengo. Não teve isso ainda. Pode ter na reunião que vai acontecer amanhã ou no máximo segunda-feira, porque, repito, as duas partes têm muita pressa para resolver essa situação. Para quem não se lembra, o Michael, ele disputou com a camisa do Flamengo 105 jogos, fez 23 gols, entre 2020 e 2021 e foi jogador extremamente importante com o Renato Gaúcho. Na minha opinião, com o Renato Gaúcho, o Michael foi o principal jogador do Flamengo e assim, por incrível que pareça, na época ele era até reserva, mas sempre que entrava, nossa, ele destruía, jogou muita bola mesmo, tanto é que ele foi vendido ao Hilal por uma boa quantia. Aí depois veio Marinho, o resto da história vocês já sabem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu nem ia gravar esse vídeo não, estava na missa com minha mãe, vim correndo para casa para poder gravar esse vídeo, porque eu recebi a informação do Wesley e também estava apurando a situação do Michael, porque eu estou vendo que o assunto está dando o que falar nas redes sociais aí. Sobre Michael, o que falta para que o atacante seja anunciado como reforço do Flamengo? Posso contar para vocês que entre Flamengo e Michael a coisa deu uma bela avançada, a ponto de o paparazzo rubro-negro, influenciador que cobre as coisas do Flamengo, ter contado que o Michael já contratou um transporte, um guincho, para levar sua caminhonete, que fica em Goiânia, para o Rio de Janeiro. Trata-se de uma RAM blindada de muitos milhares de reais. Bem bonito o carro, por sinal. Pois bem, o Michael é esperado no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato. Mas o Flamengo ainda adota um tom cauteloso. Tudo para evitar qualquer tipo de anúncio antes de Michael e Al Hilal rescindirem de fato seu contrato. O Michael chegou a tratar a partida desse sábado, que terminou com o título do Al Hilal, a equipe dele, 4-1 em cima do Al Nassr. O Michael jogou como titular absoluto, embora não tenha marcado gols e dado assistências, foi super ovacionado depois da partida. Ele está deixando o Al Hilal por decisão do clube saudita, que vai usar a vaga do Michael para inscrever o Neymar, que está recuperado de contusão. Embora Jorge Jesus quisesse a continuidade do Michael, com quem o Al Hilal tem contrato até janeiro. Então o que o Flamengo está pretendendo? Vamos aguardar a rescisão automática do contrato, de forma amigável, sem trocar os pés pelas mãos, sem atravessar o samba, para não gerar problemas com o time saudita. Diante da rescisão oficializada, aí sim o Flamengo vai poder dizer que está tudo certo. Há uma reunião agendada entre os representantes do Michael e os representantes da equipe saudita para esse domingo, para a confecção da assinatura da rescisão do contrato de forma amigável. A partir daí, o Micha está livre para fechar com o Flamengo. Nicola, então quer dizer que ainda não há negociação, pelo contrário. Entre Flamengo e Michael está tudo bastante avançado. Eu já havia contado para vocês pela manhã que vários dos outros pretendentes saíram fora da disputa. O Corinthians, o Grêmio e o Cruzeiro nem fizeram proposta, depois da pedida de 5 milhões de euros por temporada ou 2 milhões e 300 mil reais. O Neon SC, time da segunda divisão do futebol saudita, acaba de contratar um atacante da seleção egípcia. Para a última vaga de estrangeiro, eles se incomodaram com a demora do Michael para responder a uma proposta espetacular, que poderia chegar a 4 milhões de reais por mês, incluindo bônus.
Diante desse cenário, tudo se encaminha para que o Michael vire reforço rubro-negro, mas nesse momento, por conta dessa questão burocrática envolvendo Michael e Al Hilal, a cautela é super importante. Só para arrematar sobre o Fla, rubro-negro que tem uma decisão para ser disputada nessa semana, e eu nem me refiro só ao jogo contra o Bolívar em La Paz. O time sub-20 do Flamengo disputa a final do Mundial da categoria no dia 24, Maracanã, decisão contra o Olympiacos. E a grande preocupação do Felipe Luiz, que é o técnico, e dos demais integrantes da comissão técnica do Sub-20 em relação à possibilidade de o Tite utilizar alguns dos meninos do Sub-20 para integrarem o elenco que joga em La Paz no dia 22. Será que daria tempo? Há a possibilidade de perder jogadores importantes para esse confronto contra o Olympiacos? A gente vai monitorar essa história, qualquer novidade contamos para vocês. Quero falar agora sobre o Flamengo cobrando um calote do Corinthians, mais um, né? Timão que nessa semana foi alvo de uma ação na Justiça, mais especificamente na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O Corinthians não pagou o Cuiabá, uma prestação de 400 mil euros. Cuiabá foi à Justiça e está exigindo pagamento de 30% de multa em cima dessa parcela e a quitação de todas as parcelas que ainda estavam por vencer, conforme estava combinado no contrato. Mas esse não é o único problema referente à administração do Augusto Melo, nada relacionado a antigas administrações. O Corinthians também comprou nesse ano o Mateuzinho e fez a promessa de um pagamento de 21 milhões de reais parcelados. A parcela de 8 milhões venceu no último dia 5 e não houve quitação. O Flamengo já avisou ao Corinthians que se não houver esse pagamento nos próximos dias, ele vai exercer uma garantia financeira. Quando o negócio foi sair, o Flamengo exigiu que o Corinthians colocasse garantia de pagamentos através de um patrocínio que o Corinthians tinha na oportunidade. Timão que tem tido enormes problemas na quitação dos seus compromissos, especialmente com outros clubes e também empresários. Na semana retrasada, o Corinthians havia feito a quitação de todas as pendências com atletas referentes a salários e direitos de imagem. Hora de falar sobre o Flamengo, que fechou nas últimas horas 2 vendas super importantes. A primeira delas, já há um acordo verbal encaminhado entre Flamengo e Rennes para a saída de Fabrício Bruno. Operação de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em metas. O Rennes está vendendo o belga TAT, que vai jogar no Frankfurt, operação de 16 milhões de euros, mais 3 milhões de euros fixos. E é com essa grana que o Rennes está contratando o zagueiro brasileiro de 28 anos de idade, golaço do Flamengo, que havia investido bem menos quando o tirou do Red Bull Bragantino. O contrato do Fabrício Bruno vai ser de 4 anos e ele será entregue ao clube francês depois da partida de volta contra o Bolívar na próxima semana, jogo marcado para La Paz. Já em relação ao Wesley, troca de minutas do contrato já estão sendo feitas com a Atalanta. O clube italiano vai desembolsar 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus bastante acessíveis. O primeiro deles com 20 partidas, o segundo com classificação da Atalanta para a Liga Europa, enfim, são bônus bem plausíveis. E a tendência é que o Flamengo fique com esses 20 milhões de euros, atleta que assinará um contrato de 5 temporadas com o time italiano. Só para completar sobre o Fla, notícias não tão boas. Pedro deve desfalcar o Flamengo por pelo menos 2 semanas, está fora do confronto contra o Bolívar. Ele sentiu uma contratura muscular no jogo dessa quinta, né? O mesmo vale para Gabigol, mesma lesão na perna esquerda, só que o período de recuperação do Gabigol vai ser maior. Ele deve parar por pelo menos 1 mês. E o Flamengo terá muitas dificuldades para montar seu ataque no confronto de La Paz. Existe até uma possibilidade de o Bruno Henrique ser improvisado como centroavante. A saideira sobre o rubro-negro, nessa sexta-feira o Flamengo assinou uma escritura, ou melhor, a assinatura de promessa de compra e venda do terreno no gasômetro. Era o último passo burocrático para que o terreno lá no gasômetro passasse a ser do Fla. O rubro-negro vai desembolsar sempre 30, já desembolsou, né? Sempre 38 milhões para aquisição do espaço, que receberá num futuro não tão distante o seu estádio. Bora falar agora sobre o Flamengo, que conseguiu uma vitória importante contra o Bolívar por 2-0. Jogo no Maracanã, Luiz Araújo marcou no primeiro tempo. Finalzinho da partida, Léo Pereira fez 2-0. Mas dá para dizer que existe muita preocupação no Flamengo para o jogo da volta marcado para a altitude de La Paz na próxima quinta-feira. Além de ter de segurar essa vantagem por 2-0, o Flamengo pode ter muitos desfalques. A começar pelo ataque,
Pedro saiu machucado, sentindo o posterior da coxa esquerda. O Gabigol foi utilizado no lugar dele e também não conseguiu terminar a partida por conta de uma lesão na mesma região. Gerson de la Cruz e Varela sofreram com cãibras. Já Eric Pulgar sentiu o adutor. Matias Vinha, que não foi a campo, teve divulgada a sua lesão. Ele havia se machucado recentemente e o Flamengo confirmou uma fratura na tíbia, rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, não atua mais nessa temporada. É o segundo problema grave. Vale a lembrança de que Everton Cebolinha também se machucou e não joga mais na temporada. Diante de tantos problemas, o Flamengo busca reforços de forma imediata, embora não vá poder contar com possíveis contratações para a partida da volta contra o Bolívar, jogo extremamente complicado. Mas vale a lembrança de que o Flamengo já fez 7 jogos na altitude boliviana, em La Paz, Oruro, Potosí e Cochabamba, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Apenas uma derrota aconteceu por 2 ou mais gols de diferença, aquela derrota por 3-1 para o mesmo Bolívar em 1983. Se perder por 2 gols de diferença, o Flamengo leva a decisão para pênaltis. O rubro-negro só seria eliminado se perdesse por 3 ou mais gols. Você acha que dá para o Flamengo? Usa o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o empresário de Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, da LDU. Santiago Meirelles me contou nessa quinta-feira que o Vasco fez proposta oficial e que o Flamengo sondou a situação do atleta. Alex Arce é aquele jogador que chegou a negociar com o Corinthians, existia otimismo no timão em relação ao acordo, tudo porque o Alex Arce pretendia jogar no Brasil. A LDU foi intransigente, exigiu 4 milhões e meio de dólares por 80%, sem acordo. O Corinthians já encaminhou a contratação de Héctor Hernandes, português de 28 anos de idade, que estava jogando no Chaves, português não, espanhol de 28 anos de idade, que jogava no Chaves de Portugal. Pois bem, nessa quinta-feira eu conversei com o Santiago Meirelles e ele afirmou que o Vasco fez a seguinte proposta: empréstimo até o fim da temporada, o Vasco paga uma compensação financeira e se pintar proposta pelo Alex Arce nesse período e a LDU quiser vender, não precisa pagar nada ao Vasco por taxa de vitrine. A LDU só devolve a grana do empréstimo. A LDU ainda não se manifestou sobre essa possibilidade, mas vejo com poucas chances de acontecer, até porque a LDU não pode se desfazer do seu principal jogador, especialmente por empréstimo. Já o Flamengo, segundo empresário, fez uma sondagem para entender as condições, tudo por causa da chance iminente de o Gabigol deixar o clube. A tendência é que o Gabigol fique somente até dezembro, e agora por conta da situação do Carlinhos, que é um cara que não conseguiu se firmar no rubro-negro. O Pedro é o grande titular. Só para arrematar, perguntei se o Corinthians ainda tinha alguma possibilidade de negociação. Santiago Meirelles disse que não e revelou que o Atlético Paranaense e o Fluminense também tentaram conversas. Com o Atlético Paranaense a negociação já está descartada, não houve acerto entre os times. Michael vive momentos de despedida no Al Hilal e mantém promessa ao Flamengo. O atacante Michael, de 28 anos, está prestes a definir seu futuro, e o Flamengo se mostra otimista com a possibilidade de repatriá-lo. Apesar de ainda estar vinculado ao Al Hilal, onde joga desde 2022, Michael já demonstra sinais de despedida. No último sábado, após conquistar a Supercopa Saudita contra o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ele gravou um vídeo direcionado aos fãs do Al Hilal, agradecendo pelo apoio e carinho, e desejando uma boa temporada ao clube, sugerindo que seu ciclo por lá pode estar chegando ao fim. Eduardo Maluf, empresário de Michael, está em Riad para negociar com a diretoria do Al Hilal. Com apenas 5 meses restantes em seu contrato, Michael já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. O Flamengo manifestou seu interesse, mas enfrenta a concorrência de clubes da Arábia Saudita e do Catar. No entanto, Michael tem uma promessa antiga a cumprir. Em 2022, ao ser vendido ao Al Hilal, ele garantiu ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que, caso retornasse ao Brasil, o rubro-negro teria prioridade em sua contratação, como forma de gratidão ao clube. Entre 2020 e 2021, Michael disputou 105 partidas pelo Flamengo, marcando 23 gols, antes de ser vendido ao Al Hilal por 8,45 milhões de dólares, aproximadamente 45,5 milhões de reais na época. Desde então, ele manteve uma boa relação com os dirigentes do Flamengo, o que aumenta o otimismo do clube na negociação para trazê-lo de volta. Internamente,
o Flamengo aguarda detalhes sobre as condições do negócio, preparando-se para fazer um investimento maior, caso necessário. Além do sucesso em campo, o período de Michael no Flamengo foi marcado por uma vitória pessoal. Ele superou a depressão durante sua passagem pelo clube. Em 2020, enfrentando crises de pânico e dificuldades emocionais, ele recebeu apoio fundamental do departamento médico do Flamengo e dos jogadores Diego Ribas e Felipe Luiz. O chefe do departamento médico do clube, Márcio Tanuri, relembrou em uma entrevista recente que Michael chegou a viver momentos difíceis, como preferir dormir no carro durante as concentrações. Com a ajuda do Flamengo, Michael foi capaz de superar essa fase e se destacou em campo, fazendo de 2021 um ano especial em sua carreira.